Bom, então hoje vamos trabalhar com um termo chamado arquitetura da informação e um outro que compreende também a arquitetura da informação, que são as wireframes. Então, quando nós ingressamos aí nesse termo da arquitetura da informação, a chuva de ideias é bem grande perante esse assunto, porque ele não se restringe somente à área da tecnologia da informação ou da informática. Diferente disso, ela é um termo que é a prática de decidir como organizar as partes de um sistema de forma que ele seja compreensível. Então, um sistema pode compreender várias coisas, não só no ramo da informática. Então, esse projeto das partes para que no final seja compreensível é um termo também muito amplo, porque dentro desse termo compreensível há vários outros passos que precisam ser alcançados para que esse objetivo final aí de ser compreensível realmente no final seja possível. Então, a arquitetura da informação, ela nada mais serve do que ser uma sequência lógica do site. Então, nós precisamos da arquitetura da informação para saber como que vai ser o esquema de paginação do site, por exemplo, e entra aí o segundo passo, que é demonstrar toda a arquitetura de páginas do site. A arquitetura de informação, ela trabalha em ambos os lados, tanto no lado do cliente quanto no lado do programador, porque ora vai ajudar a compreensão do cliente perante ao software, e ora vai ajudar também o programador para saber qual que é a tomada de iniciativa que vai ser necessária para realizar aquela programação, realizar aquele passo que precisa ser dado no projeto. Então, entra o quarto passo, que é algo muito simples. Então, como podem ver aqui no próximo slide, essa arquitetura da informação está disposta de uma forma lógica e de uma forma onde os assuntos eles tenham a ver um com o outro, certo? Então, por exemplo, aqui dentro deste exemplo da expectativa, a gente tem a página principal, onde compreende a página do quem somos, serviços, sala de imprensa e contato. E dentro desses submenus, vamos dizer assim, entram outras ideias que são terciárias, que seriam a história, a estrutura, a visão, a missão, a equipe, ali em quem somos, e assim por diante. E aqui na realidade a gente tem nada mais do que a minha modelagem, certo? A minha forma de demonstrar a arquitetura da informação do meu site, que seria aqui dentro do início a gente possui outros 4 menus, que seriam entrar, doações, cadastre-se, quem somos, certo? Então a pessoa se cadastra, quando clica em cadastre-se, ela já é jogada automaticamente para a página de cadastro, e após a página de cadastro, após fazer o cadastro, né, cadastro válido, enfim, ela é jogada para a página de entrar. Isso nada mais é do que a arquitetura da informação, como que vai ser funcional esse site. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui da funcionalidade, torna-se muito mais assertivo e muito mais fácil de se entender quando a página de cadastro, após fazer o cadastro, ela te joga, redireciona, melhor dizendo, para a página de login, porque a informação que fica por trás da mensagem é que na verdade a pessoa, beleza, agora você se cadastrou, agora você precisa fazer o login, então você já foi redirecionado para lá para justamente fazer o login, e a partir do login você vai ter outras informações que quem não tem esse login não vai conseguir visualizar. Basicamente, num sentido muito simples, seria esse o sentido da arquitetura da informação. Então, dentro da arquitetura da informação, ela tem alguns tópicos que podem ser abordados, que nada mais é do que a pesquisa, certo? A pesquisa, um dos tópicos seria a pesquisa. A pesquisa é o que? Aquela pesquisa de campo para saber como que você pode atingir aquele seu público-alvo. Da mesma forma, entra outros dois tópicos, que seriam o planejamento e a validação. Tudo vai depender do seu público-alvo, aquilo que é o objetivo do projeto. Então, tendo isso em mente, entra o passo do mind map, certo? Que é a chuva de ideias. Aí nesse passo vai vir toda aquela enxurrada de ideias, seria quase que um levantamento de requisitos, assim para ficar melhor a compreensão, mas não é propriamente dito o levantamento de requisitos, que é onde o que vai ser vindo aquela chuva de ideias, e vai ser tudo
disposto e organizado de uma forma que fique fácil de entender, certo? Para posteriormente ser reduzido a um fluxograma, que é, por exemplo, aquela página que eu acabei de, aqueles exemplos que eu acabei de mostrar. Posteriormente vem o wireframe, que vai ser o próximo passo que eu vou explicar. O protótipo, certo? O protótipo é como que o layout vai ser disposto, como que as informações vão estar dispostas, como que vai estar todo aquele design daquele site, que na verdade entra muito junto com o wireframe, certo? E o teste de UX, que nada mais é o termo que a gente ouve muito falar na informática, que é o User Experience, que é o que é a experiência do usuário quanto aos aspectos que tem dentro do site. Então, dentro desses aspectos, eles precisam atingir alguns elementos, né? Algumas coisas precisam ser verificadas para que esse teste seja validado. Um deles é a navegação de todo o site. Então, como eu expliquei antes, a forma que está na navegação, ser jogado do cadastro para o login, se não está feito ainda o login após fazer o cadastro, como que está o cabeçalho do site, o rodapé, os botões, os links, os carrosséis, a formatação, os formulários, as mensagens informativas e de erro, se aquelas mensagens elas estão devidamente informadas e se elas realmente ajudam a resolver o problema, porque de nada adianta de repente deixar um erro de banco ou algo assim que o usuário final não vai conseguir resolver. Então ela precisa ser uma mensagem muito clara e muito assertiva para que seja resolvido, e algo muito simples também para que o usuário final consiga resolver. E os elementos adicionais como os botões de voltar no topo do site, enfim, e se ele é devidamente responsivo ou não para a versão mobile. E outro termo também seria o teste de UI, que é a interface do usuário, e que serve para garantir que todos os itens que estão dispostos na tela ele tem uma funcionalidade adequada e como que funciona essa interação dessa funcionalidade com o usuário final. Então, para garantir que esse processo também seja assertivo, é necessário que alguns elementos sejam checados, como o tipo e tamanho da fonte, que as coisas estão dispostas na tela, as cores, os estilos de ícones, as inconsistências visuais, a poluição visual, né? O erro de tipo de dados, a largura dos campos, as instruções que estão dispostas na tela para uma melhor navegabilidade, indicadores de processo, confirmação de ação, listas suspensas, mensagens de erro e atalhos. Então, após esses passos, a gente entra dentro do, do conceito de wireframe. E agora entra aí um conceito muito importante da arquitetura da informação, que é, na verdade, uma coisa bem simples, que seria o esboço do layout do site. Como que esse layout vai ser modelado, como vão estar dispostas as informações. Então nada mais é uma coisa muito simples, mas que vai dar assim uma magnitude de como vai ficar todo o projeto dentro da sua funcionalidade. Então o conceito de wireframe, se a gente for traduzido em inglês, né, seria um esqueleto, uma estrutura, um fio, um arame, algo que é uma estrutura, ou seja, essa estrutura ela precisa compreender alguns elementos que seriam o design de interface, o design de navegação e o design de informação. Então esses três passos estruturais eles vão precisar ser atendidos e ser demonstrados como vai ser feito num wireframe para que todo o processo fique descrito, né? O wireframe ele também faz parte de alguns documentos, não é algo que é totalmente que se pode basear, mas sim está disposto nos documentos. Então o wireframe ele vai ser um dos nortes do projeto, e a partir dali que vai ser modelado, enfim, vai ser tudo feito ao redor dessa informação. Então uma pessoa que ela elabora um wireframe, ela precisa atender a 4 perguntas que seriam: o que é isto? Então a pessoa quando entra numa página, ela precisa saber o que aquela página está mostrando. Então o que é isto? O que eles têm por aqui? Então quais são as funções que essa página está me demonstrando e está me deixando disponível para eu fazer? O que eu posso fazer aqui? Então vai ser se vai sanar o que o usuário quer fazer naquela tela. E outra, que é a quarta pergunta e a mais importante, é por que devo estar aqui e não em outro site. Então
essa informação ela precisa estar disposta de uma forma bem objetiva para que o usuário se mantenha entretido e se mantenha no site. Então aqui está um exemplo de wireframe, certo? Mais uma vez o exemplo do lado esquerdo e no lado direito, uma modelagem feita por mim, né, para o começo do projeto. Então a gente pode ver como está disposta as informações no exemplo correto, que seria algumas informações pessoais ali no topo da tela, o logo da empresa, enfim, um lugar para fazer login. Logo abaixo a gente vê disposto os menus, certo? A barra de navegação. E no restante a gente vê algumas informações ao canto esquerdo, que seriam algumas informações reduzidas, enfim, com um botão para ter maior acesso, ser um acesso rápido, então uma informação reduzida de algo que é maior. E o restante do site devidamente ali no corpo da página. Então, mais ou menos o conceito de arquitetura de informação e o wireframe se concentra a isso, certo? No sentido bem reduzido do que é, porque é um conteúdo que precisa ser bastante explorado, enfim, há diversas opiniões sobre isso, então eu encerro a apresentação e me coloco à disposição aí se alguém tem alguma dúvida.